Kishur Zeureshek Sveinor. Kishur Zeureshek Sveinor, Kishur Zeureshik Baingu, originalmente romanizado como Kishur Zeureshek Sveinor, é um dos fundadores da Torre do Relógio e o mago da Segunda Magia. Ele detém o título de Wizard Marshal na Mages Association. Ele é conhecido por derrotar o Crimson Moon em batalha. Dentro dos mundos de Tsukimi, ele foi transformado em um apóstolo morto após sua batalha com a Lua Carmesim e tornou-se reconhecido como o terceiro dos 27 ancestrais dos apóstolos mortos. Dentro dos mundos do destino, ele não se tornou um apóstolo morto, mas encontrou a imortalidade por outros meios. Fundo. Zeureshek foi um mago da Era dos Deuses que estudou com o rei Salomão algum tempo antes da morte de Salomão em 900 AC. Após a morte de Salomão, Zeureshek testemunhou o fim da Era dos Deuses com seus próprios olhos e desapareceu do centro do palco. Ele se tornou o descobridor da Segunda Magia e ganhou vários apelidos, incluindo Zeureshek, o Mago Marechal, Madjensui Zeureshi, Eureshek das Joias, Sekino Zeureshi, Velho das Joias, Sekiokina, Caleidoscópio, Manjek, Kareidozupu, e Solo, The One and Only. Após o declínio final da Era dos Deuses no início da Era DC, os magos remanescentes da Era dos Deuses formaram a Associação dos Magos em Zero AD, juntando-se ao colega discípulo de Solomon Brishizan. Eles formaram a base do que mais tarde se tornaria o ramo da Torre do Relógio. Em 300 DC, ele derrotou Brunestud da Lua Carmesim, o rei dos vampiros, simplesmente por causa de sua antipatia por Brunestud. Ele reuniu os magos do mundo e os conduziu à batalha. Os magos estavam muito preocupados com suas próprias travessuras de jogador único para serem capazes de funcionar como um exército, então Zeureshek os pegou pelo pescoço e os unificou, tornando-se temido como Mago Marechal no processo. Quando a Crimson Moon tentou lançar uma imagem espelhada da lua na Terra, Eureshek usou a Segunda Magia e a Espada de Joias Eureshek para criar um canhão de éter virtualmente limitado para revidar. Embora tenha saído vitorioso, ou pode-se dizer que terminou empatado, ele pagou um preço alto. Ele ficou extremamente enfraquecido por causa da batalha, envelhecendo severamente fazendo com que seus poderes diminuíssem. Em 500 DC, ele foi um dos membros fundadores da Torre do Relógio junto com Brishizan. O departamento de mineralogia Kishur leva o nome dele. Zeureshek fez uma promessa a Yumina e é por isso que ele ocasionalmente ajuda a associação. Ao longo das gerações, tornou-se tradição para famílias de magos históricos ensinar seus filhos de Zeureshek. Para famílias menos históricas, seu nome era conhecido por dizer que, na Torre do Relógio, o grande mágico que liderou o mundo de Magecraft na batalha há muito tempo ainda está vivo. Ele começou a visitar a Torre do Relógio às vezes por capricho, levando alunos para a tutela como aspirantes a mágicos e alunos para a tutela de magia. Para aqueles aceitos como alunos de um mago, a maioria deles acaba como naufrágios. Os lordes de cada departamento chegaram a temer sua chegada, observando que aqueles sem potencial não retornaram do Tutaelge, enquanto os candidatos mais promissores com potencial não puderam continuar como magos. Para aqueles aceitos como alunos de um mago, eles retornaram da experiência sem problemas. Mundos de Tsukimi. Nos mundos de Tsukimi após repelir a Lua Carmesim, Eureshek foi atacado pelo terceiro dos 27 ancestrais apóstolos mortos. Embora tenha conseguido derrotá-los, teve seu sangue sugado pelo ancestral, o que o fez herdar seu sangue dático e se tornar um morto. Apóstolo antepassado ele mesmo. Por ter se tornado um apóstolo morto e, portanto, inimigo da humanidade, ele foi incapaz de se opor a Crimson Moon, estágio de magia. Apesar de seu status de vampiro, Eureshek ainda permanece um aliado da humanidade e a raça quase extinta dos verdadeiros ancestrais. Ele era um dos mágicos que seriam convocados para testemunhar o nascimento de príncipes e princesas como em eras passadas, e um desses eventos foi a cerimônia de amadurecimento de Arqueide Brunestud 800 anos antes de Tsukimi. Junto com seu amigo Kalbak Alcatraz, eles apareceram diante dela e Zeureshek, tendo mandado embora o Rei da Lua, ficou muito intrigado com ela. Ele sorriu e disse: é por isso que a vida é interessante ao vê-la. Ela também se interessou por ele por ser a primeira vez que viu um rosto sorridente. Ele disse a ela que ela dormiria até se tornar adulta, e ela perguntou por que ele estava sorrindo, porque ninguém no castelo sorria. Ele disse que as pessoas sorriem quando desfrutam de suas próprias vidas, o que ela não entendia devido à sua criação única. Quando questionado sobre o que é agradável e quando ela entenderá, ele respondeu que era uma chance de 50% de que ela chegasse a essa conclusão e que, devido à sua longa vida, ela teria muitas oportunidades. O entendimento é algo adquirido por acaso, como caminhar ao longo da estrada e tropeçar em uma pedra, e uma vez que algo é compreendido, não é mais nada de especial. Ela não entendia e não conseguia entender, mas ele disse a ela que, um dia você vai perceber que a vida é divertida só de estar acordada.
Mundos do Destino. Nos Mundos do Destino, Eureshek não se tornou um vampiro durante sua batalha com Brunestud de Crimson Moon. Ele encontrou a imortalidade por outros meios. Nagato Tosaka é considerado um dos raros alunos talentosos que voltaram sem um arranhão, mas a natureza de seu relacionamento era estranha. Eureshek o conheceu enquanto os dois estavam em uma viagem, e ele decidiu ensinar algo a Nagato como pagamento por pagar a conta do hotel. Ele nem poderia ser chamado de aluno de um mago porque, da perspectiva de Eureshek, Nagato era apenas um seguidor que ele procurava de vez em quando. O nível de relacionamento deles era distante, algo como de um professor supervisor que está observando os alunos fazendo experimentos de longe. Apesar de seu estranho relacionamento, Eureshek confiou o design da Jewel Sword a Nagato e à família Tosaka. Embora houvesse outros candidatos a quem ele poderia tê-los dado, como os brilhantes Ensbernes e Maquiris, eles eram fundamentalmente maus. Nagato, embora medíocre, era bom de coração, então concluiu que esta casa provavelmente nunca realizará nada grande, mas pelo menos nunca se desviará do caminho correto. Ele então deu o projeto a Nagato e disse a ele: tudo bem, será uma luta, mas trabalhe para atingir esse objetivo. Ele nunca esperou que apenas 6 gerações seriam necessárias para produzir um resultado. Ele ajudou a supervisionar a formação do sistema Fuyuki Holy Grail War 200 anos atrás com Zouken Makiri, Justiazilis Rishi von Esber e Nagato. Nagato permitiu que sua propriedade, a cidade de Fuyuki, fosse usada como campo de batalhas. Zouken propôs o sistema de mestres e servos, e Justiazi desenvolveu o sistema Eavensfield, ofereceu os recipientes homúnculos para o Graal e tornou-se o núcleo do Graal maior. Aparência. Quando era mais jovem, seu cabelo era loiro. Personalidade. Ele é conhecido como um indivíduo complicado e estranho com uma personalidade em que se irrita com aqueles que são maus e ri dos benfeitores. Ele tem um comportamento que pode ser chamado de o velho, mas não fora. Ele é surpreendentemente intrometido nos assuntos mundanos e é conhecido por ser uma figura problemática que frequentemente provoca conflitos. Ele atua como um avô substituto para Arqueide Brunestud, e é admirado e odiado pela Associação dos Magos devido à sua tendência de aleijar seus protegidos. Bem legal. Extrovertido, seguro de si, proativo. Um sábio pensativo, aquele que avalia o todo e imagina um futuro brilhante. Embora tenha um olhar assustador que faz com que os outros se afastem dele, ele é um homem de justiça social e tem uma moral boa e honesta. No entanto, embora os tenha, isso não significa que os aplique a si mesmo, e sim um homem de liberdade que faz o que quer. Vou impor regras à Associação dos Magos em prol de um futuro melhor, mas nunca disse que eu mesmo seguiria essas regras, é algo que ele realmente segue. Ele tem a mesma atitude de um avô que sempre ri enquanto zela pela vida de seu neto travesso. Embora seja um observador, ele ainda se intrometerá em discussões. Na verdade, se alguém estiver prestes a cometer um erro, ele o avisará, com um sorriso no rosto, e, se perceber que as coisas estão prestes a transbordar para ele, ele o impedirá infantilmente com força total. Esse é o tipo de adulto que ele é. Eureshek geralmente se vê como um ex-aluno que já se formou na Arf Academy. Ou seja, enquanto a própria academia não falir, ele apenas observará calorosamente de longe os vários problemas que a afligem, pensando de maneira ampla em algo como "eu fiz o mesmo quando era jovem". O ponto alto da vida de Eureshek foi seu confronto com Crimson Moon, então tudo além disso ele vê como nada mais do que o resto de seus dias. Embora seja exatamente por isso que ele é muito proativo quando se trata de avaliar a situação em torno de Crimson Moon. Pode-se ver isso como cuidar das consequências de seu período adolescente. A razão pela qual Eureshek se dirigiu ao castelo dos verdadeiros ancestrais e abençoou o nascimento de Arqueide foi porque ela era o fator que tomaria seu lugar para acabar com o problema da lua carmesim. Devido à sua promessa com Yumina e ao fato de ser um velho conhecido do diretor, ele aparece de vez em quando para atuar como conselheiro da Associação dos Magos. Ele aceitou o enfraquecimento dos ideais do mago como algo que acontece. No entanto, se algum fraco vier antes dele e começar a falar sobre suas próprias teorias, ele os vencerá e colocará seu caráter fraco em forma. Quando há questões relacionadas ao Magic, ele aparece perante a associação e faz um julgamento justo e justo. Como um dos magos mais proeminentes do mundo humanos, Eureshek é altamente considerado entre os verdadeiros ancestrais e é amigo deles desde que ele está vivo desde antes da Era Comum. Frequentemente, ele os aconselha sobre o que os humanos estão fazendo, como quando perguntam o que é esse novo cristianismo. Depois de se tornar um dos 27 ancestrais, ele passou a entender os pontos de vista de Crimson Moon e começou a odiá-lo ainda mais. Por outro lado, depois de compreender o sistema por trás dos 27 ancestrais, ele percebeu o jeito de ser dos outros ancestrais e parou de odiar os próprios vampiros.
Afinal, alguns dos ancestrais eram muito mais puros em sua erudição em comparação com os defensores dos privilégios pré-estabelecidos da Associação dos Magos. Ele não interferirá com os apóstolos mortos, desde que não causem problemas particularmente grandes. Ele viu através dos mecanismos por trás dos 27 ancestrais, mas escolheu deliberadamente observá-los silenciosamente. Ele é o companheiro de chá dos três idiotas, Kalbak Alcatraz, Agape e Lovematros. Há rumores de que quando ele lida com Agape, ele se torna um simples avô apaixonado por seu neto. Ele não se preocupa com a Santa Igreja de forma alguma. Habilidades. Zeureshek tem domínio completo da segunda magia, o que lhe permitiu derrotar Crimson Moon em um combate individual devido a Crimson Moon não ter conhecimento de magia, e permitiu que ele parasse a queda da lua, durante a qual Crimson Moon deixou cair uma imagem espelhada da lua em direção à Terra, com força pura. O encontro causou um grande impacto em seu corpo, conhecido por seu físico forte e resistente, que o envelheceu consideravelmente e diminuiu seus poderes a ponto de não poder mais usar esse nível de magia extensivamente. Suas habilidades para viajar entre mundos paralelos. Além de ser um usuário de Magic, ele também está no auge dos magos, ganhando seu título de Wizard Marshal. Joia Magia. Zeureshek é o pai da Jewel Magecraft, a técnica de armazenar energia mágica em minerais, estabilizando-os e usando-os para várias aplicações na vida e para apoiar a civilização. Ele ensinou esta magia para a família Tosaka. Antepassado apóstolo morto. Dentro dos mundos de Tsukimi, Eureshek é um ancestral apóstolo morto de nível 9 devido a ter sido mordido por Crimson Moon durante sua batalha, possuindo um dos Ideabland, concedendo-lhe um princípio ainda não revelado. Ele ganhou a imortalidade ao se tornar um apóstolo morto. Segunda magia. Neko Arc é sugerido por Aqualzaki como tendo sido trazido de outro mundo por Zeureshek em Meltbland e Ecticadenza. Observação. Além de seus códigos místicos, Eureshek é capaz de usar sua segunda magia de outras maneiras. As habilidades completas de sua magia ainda não foram reveladas, mas dá a ele a capacidade de observar e viajar por diferentes mundos e até mesmo linhas do tempo. Ele é capaz de observar os diferentes mundos que vê, sendo capaz de ver seus eventuais resultados. Devido à sua magia, o simples fato de Zeureshek observar uma única possibilidade entre muitas fará instantaneamente dessa possibilidade a única real. Isso faz com que ele escolha os mundos que observa com muita consideração, intervindo apenas quando for absolutamente necessário. Viajando para mundos paralelos. Para viajar entre mundos paralelos, Zeureshek se transfere para joias em um eixo temporal diferente. Se ele quisesse viajar do mundo A para o mundo B, ele reuniria joias suficientes no mundo B até que houvesse o suficiente para assumir sua forma e, em seguida, transferiria sua alma para elas, transformando o golem de joia em Zeureshek. Ao mesmo tempo, o corpo de Zeureshek no mundo A se transformará em uma pilha de joias. Contanto que ele tenha materiais suficientes, ele pode viajar para qualquer mundo que desejar, mas como ele só tem uma alma, ele só pode ser ativo em um mundo por vez. Ele costumava viajar com seu corpo físico, mas depois de várias circunstâncias descobriu que esse método é mais fácil. Além disso, como ocorre um pequeno intervalo de tempo quando ele viaja, ele também é capaz de viajar um pouco no tempo. Códigos místicos. Zeureshek tem vários códigos místicos que utilizam a segunda magia. Espada-joia Zeureshek. A principal arma de Zeureshek é o código místico, a espada-joia Kishu Zeureshek Sveinor, Sekiken Kishu Zerureshi Shubaingu, mais comumente chamada de espada-joia Zeureshek, Sekiken Zerureshi, a espada-joia, Sekiken, e Zeureshek. É uma adaga ritual com uma lâmina de joias, uma tecnologia alienígena que incorpora conhecimento geral de um futuro distante, além do alcance do homem moderno. Shiro não pode contar a teoria mágica que o construiu, mesmo com todo o conhecimento de Archer. Zeureshek carrega o original e deixou as plantas da espada com a família Tosaka como uma espécie de lição de casa de longo prazo que ele espera que leve muitas gerações. Como os códigos místicos normais, só pode ser usado por ele e por aqueles de sua linhagem. É a ferramenta com a qual ele empurrou para trás a imagem espelhada da Lua, utilizando-a para criar um canhão de éter virtualmente limitado desencadeado através de um quadrado mágico, um círculo mágico especial. A espada é capaz do fenômeno de refração multidimensional, permitindo ao usuário atrair energia mágica potencialmente infinita. A lâmina de joia semelhante a um caleidoscópio cria uma pequena abertura para a mesma área em outro mundo paralelo, embora qualquer outra interferência seja impossível, e atrai toda a energia mágica desse espaço. A energia mágica canalizada para a lâmina pode ser disparada em um fluxo ofuscante de luz. Além disso, como uma joia, a espada também pode ser detonada como um explosivo de um tiro.
A espada é criada durante o Eavensfil usando as plantas, a projeção de Emiya Shirou e as memórias herdadas de Iriasviel von Esber da espada original de Justiaz of Zeureshek. A espada é inferior à original e usá-la causa danos aos músculos de Rin. Devido a isso, Tosaka Rin é mais capaz de compreender o projeto e a teoria, gerações à frente de quando Zeureshek esperava, embora leve décadas e vários recursos para reproduzi-lo. Kaleidostic. O Kaleidostic é uma varinha senciente que odeia seu criador. O Kaleidostic, Ruby, é capaz de formar um contrato com seu portador, permitindo-lhe usar uma habilidade conhecida como Pristrance para baixar e transferir conhecimento de uma versão alternativa de seu usuário para seu portador atual. Baú de Tesouro. O Baú do Tesouro de Zeureshek, concedido à Casa Tosaka, é um baú mágico que possui uma distorção espacial dentro dele feita pela aplicação da segunda magia. As dimensões variam e dobram de acordo com o conteúdo, permitindo que a maioria dos itens caibam nele, e 1 hora dentro equivale a 1 dia fora. Ela mantém o Kaleidostic e os projetos da Jewel Sword nele. Além disso, enquanto estavam presos no peito, Shirou e Rin conseguiram ligar para 3 anos no futuro de um mundo paralelo usando um telefone celular, tendo uma discussão confusa com Luffy Agilita e Rin daquele futuro. Celular. Mr. Cellphone, Keitai-san, é um código místico através do qual Kalbak Alcatraz interage com o mundo exterior. Outras criações. Sala de observação. Zeureshek realiza a observação de mundos paralelos dentro de uma sala esférica, considerada um mundo completo. É preto na aparência, pontilhado com pontos de luz que se assemelham a estrelas. Conforme ele dita as características de um mundo observado, esses pontos de luz giram rapidamente com o virar das páginas do livro que ele utiliza. Esta sala é difícil de entrar, e Zeureshek possui uma contagem daqueles com habilidade, como Kalbak Alcatraz. No centro da sala flutua uma cadeira de madeira sobre a qual ele se senta, que diz imbuir o espaço ao seu redor com uma gravidade notável simplesmente por existir. A aparência da cadeira é descrita como extravagante, com sua madeira possuindo uma matiz refinada, mas não repulsivamente ornamental como a pertencente à elite. O próprio significado da cadeira no espaço é tal que uma pessoa não refinada seria consumida pelo peso da existência da cadeira e escondida da vista circundante. Da cadeira, ele utiliza um livro flutuante que, embora tenha o tamanho e a espessura de uma enciclopédia padrão, folheia dezenas de milhares de páginas em um instante ao seu aceno. Ele escreve e apaga páginas em tempo real, preenchidas com informações sobre diferentes mundos e as especificações, até as características muito individuais de uma pessoa. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!